Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo. Uma obra fundamental da Grécia Antiga que, surpreendentemente, começa com uma disputa de herança. É uma mistura de manual de agricultura, crítica social e, claro, alguns dos mitos mais famosos que acabaram moldando a nossa cultura. Exato. E a gente vai mergulhar nessa obra para entender por que, segundo Hesíodo, a vida é tão difícil, por que o trabalho é uma necessidade e qual é o papel da justiça num mundo cheio de problemas. Então, vamos começar por aí, por essa briga de família que gerou o poema? Isso, a história toda é endereçada a uma pessoa, né? O irmão do poeta, Pérsis. E, pelo que o Hesíodo conta, a situação era, assim, bem injusta. Sim, a herança da família já tinha sido dividida, tudo certo, mas parece que o Pérsis gastou a parte dele. Torrou tudo. Exato. E aí ele estava tentando pegar mais, só que não de um jeito honesto. Ele estava subornando os juízes da época. Os reis devoradores de presentes. Adoro essa expressão. É ótima, né? Pinta um quadro perfeito da corrupção. E é para aconselhar o irmão a parar com isso, a parar com os processos e começar a trabalhar, que o Hesíodo apresenta a ideia das duas lutas. Ou duas Eres, as deusas da discórdia. Exatamente. Ele diz que tem uma que é ruim, essa que o Pérsis está seguindo, a da guerra, das disputas inúteis no tribunal. Aquela que só te afasta do que realmente importa, do trabalho produtivo. Isso. Mas aí vem a virada de chave. Existe uma luta boa. Uma competição saudável. Perfeito. Aquela que faz um olheiro querer ser melhor que o outro olheiro, um carpinteiro superar o vizinho carpinteiro, é o impulso que leva à prosperidade pelo esforço. Então ele basicamente diz pro Pérsis: para de gastar energia com briga e usa essa mesma vontade para competir de verdade, para produzir. É uma redefinição do que é ser bem-sucedido. Não é sobre o que você toma dos outros, mas sobre o que você constrói. Ok, então essa é a base. O trabalho é a solução. Mas isso levanta uma pergunta maior, né? Por que a vida é tão dura? Se o trabalho é a resposta, por que ele é tão penoso? E é aí que o poema se expande. Ele sai da questão pessoal para tentar explicar a condição humana. E a resposta vem em dois grandes mitos. O primeiro, o de Prometeu e Pandora. A gente conhece a história, ou acha que conhece. Prometeu rouba o fogo dos deuses para dar aos humanos. E Zeus fica furioso. A vingança dele é terrível. Ele ordena a criação de Pandora, a primeira mulher que é descrita no poema como um belo mal. Um presente que, na verdade, é uma armadilha, com um jarro, um pitos. Sim, um grande jarro de cerâmica, e dentro dele os deuses colocam todos os males do mundo. Doença, miséria, guerra, sofrimento, discórdia, tudo. E Pandora, claro, curiosa, abre o jarro. E libera tudo isso sobre a humanidade. Ela até consegue fechar a tampa de novo, mas... tarde demais. A única coisa que ficou presa lá dentro foi a Elpis, a esperança. E aqui a gente entra numa reflexão fascinante, porque tem duas interpretações possíveis. Qual seria a primeira? A pessimista, a de que a humanidade tem todos os males soltos por aí, mas foi privada da única coisa que poderia nos consolar. A esperança ficou presa, inacessível para nós. Nossa, peraí. Isso é muito forte. Quer dizer que a ideia de que a esperança é a última que morre pode vir de uma visão em que, na verdade, a esperança é a única coisa que a gente não tem? Exatamente essa leitura sombria, mas tem a outra, a otimista, que é a mais comum. Que seria? A de que, mesmo com todo o sofrimento, a esperança ainda nos resta. Ela está lá, guardada, preservada como nosso último recurso. O poema não dá a resposta, ele deixa essa ambiguidade no ar. Que genial! Então essa é uma explicação para a existência do mal. Mas ele não para por aí. Tem a outra, a do mito das 5 raças. Isso. Que não explica a presença do mal, mas sim a sensação de decadência. Aquele sentimento de que, antigamente, as coisas eram melhores. E como funciona? É uma queda contínua. Começa com a raça de ouro, na época do deus Cronos. Eles viviam como deuses, sem trabalho, sem preocupação, sem envelhecimento. A morte era só um sono. O paraíso. Totalmente. Mas aí veio a raça de prata, que já era muito inferior. Eram tipo crianças eternas, mas insolentes, não respeitavam os deuses,
Zeus se irritou e escondeu eles. Depois deles? Pior ainda, a raça de bronze. Uma gente terrível, violenta, obcecada por guerra. No fim, eles se autodestruíram. Mas aqui tem uma coisa estranha, ele quebra a sequência dos metais, né? Sim, é um movimento surpreendente. Entre a raça de bronze e a de ferro, que é a dele, ele coloca a raça dos heróis. Que são os heróis de Troia, de Tebas, os personagens da Ilíada, da Odisseia. Exato. Eles eram mais justos, mais nobres. É como se Hesíodo estivesse tentando conciliar a visão épica, gloriosa, de Homero com a sua própria visão pessimista da história. Foi um respiro no meio de tanta decadência. Um respiro antes da queda final. A queda final, que é a raça dele e a nossa, a raça de ferro. E a descrição é brutal. Uma era de trabalho sem fim, sofrimento, angústia, injustiça. Ele lamenta ter nascido nessa época, né? Muito. E ele prevê que só vai piorar. Até o ponto em que duas deusas, a reverência e a indignação, que são tipo a nossa consciência moral. O sentimento de vergonha e de revolta contra a injustiça. Isso. Elas vão cobrir o rosto e abandonar a terra. E aí não haverá mais defesa contra o mal. Que quadro desolador. E diante disso tudo, desse mundo em decadência, qual é a saída para ele? A saída, o pilar que sustenta tudo, é a justiça. A Dik. E, para explicar a importância dela, ele conta a primeira fábula da literatura ocidental. A do falcão e do roxinol. A cena é bem gráfica. O falcão, uma ave de rapina, captura o pequeno roxinol. E o roxinol, claro, chora, reclama. E o falcão diz para ele: "Por que você grita? Alguém muito mais forte te domina. É tolice resistir." É a lei da selva? A lei da força bruta? Exatamente. Mas o argumento de Hesíodo é que essa lei serve para os animais. Ele diz que Zeus deu aos humanos algo superior, a justiça. Então, para ele, não é uma convenção social. É um presente divino que nos diferencia dos bichos. Precisamente. E a Dike, a justiça, é uma deusa, filha de Zeus, e ela tem um trabalho. Ela observa os julgamentos tortos dos homens, dos reis devoradores de presentes. E ela reporta ao pai, é quase uma auditora divina. É uma ótima definição. E ela avisa Zeus para que a cidade inteira pague pelos crimes de seus líderes corruptos. A justiça, para ele, tem uma consequência coletiva. Uma cidade justa prospera. Uma injusta atrai a ruína. É uma visão de responsabilidade coletiva muito forte. Muito. E depois de toda essa mitologia, toda essa filosofia, o poema dá uma guinada incrível. Ele se torna extremamente prático. Vira um verdadeiro manual de agricultura. Um almanaque para quem tem um pedaço de terra. E aí que entram os trabalhos do título. Literalmente, ele dá conselhos para cada estação do ano baseados na observação da natureza. Por exemplo, quando as estrelas Pléiades surgem no céu, é hora da colheita. E quando ela se põe, é hora de arar a terra. Os detalhes são muito específicos. Como construir um arado, quais as melhores madeiras, a idade certa dos bois para o trabalho. Tem aquela parte ótima do verão. Ele recomenda uma sombra de rocha e vinho biblino. Parece bom, né? Ótimo! E no inverno ele descreve em detalhes as roupas certas para se proteger do frio. Não é só sobre agricultura, é sobre viver em harmonia com os ciclos. E não para por aí, né? Tem conselhos sociais também. Sim, tem um que é fantástico. Convide para o banquete o vizinho que mora perto. Por quê? Porque ele diz, numa emergência, vizinhos chegam sem cinto enquanto parentes ainda estão se arrumando. Genial! É a sabedoria prática da vida em comunidade. Um bom vizinho vale mais que um parente longe. Mas também tem conselhos que hoje soam um pouco duros pra gente. Como de contratar um trabalhador sem casa e uma serva sem filhos. Exato. A lógica dele é puramente de eficiência, para evitar distrações. Mostra um mundo onde a sobrevivência e a produção vinham antes de muitas outras coisas que a gente valoriza hoje. Então, no fim das contas, Os Trabalhos e os Dias é uma obra que vai do micro ao macro. Perfeitamente. Começa com uma disputa familiar. E termina explicando a ordem do cosmos, a natureza da justiça e o ritmo da vida agrícola. Tudo conectado. E fica uma provocação final para quem for explorar a obra. Uma coisa que o próprio Hesíodo nos deixa. Que seria?
Depois de tantos conselhos baseados na observação, no trabalho duro, na razão, ele termina com uma longa lista de dias do mês. Os dias de sorte e de azar. Exatamente. Dias bons para plantar, dias ruins para casar, dias bons para tosquear ovelhas. Parece uma contradição, né? Total. Depois de valorizar tanto o planejamento e o esforço, ele se rende à superstição. Pois é. O que isso nos diz? Talvez, para a mente grega daquela época, o sucesso não dependia só do trabalho ou só da sorte. Mas de uma harmonia entre os dois. Uma harmonia delicada. Era preciso fazer a sua parte, trabalhar duro, ser justo, mas também era preciso reconhecer que existem forças maiores, um favor dos deuses. O trabalho certo, feito no dia certo. É a síntese final. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa, pois nada substitui a leitura de um bom livro. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.